pessoa com deficiência que me segue, eu sou Lorena Elk, sejam bem-vindos ao meu canal do YouTube. E caso você não saiba, no final do ano sempre tem muitas datas relacionadas a pessoas com deficiência. Assim, 3 datas, né, gente? Mas tá tendo 3, já tá, assim, muito boa. Que é, em setembro, a campanha do Setembro Verde. Em novembro, nós temos o Dia Nacional da Pessoa Customizada. E em dezembro nós temos o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Por isso que nesse vídeo eu vim aqui trazer alguns direitos que você, pessoa customizada, tem direito de pedir, de ir atrás, tá? E esses direitos aqui que eu peguei, eles são direitos atualizados, tá? De acordo com a lei da Constituição brasileira, que Lorena também é cultura, entendeu? Lorena também é direito. E os direitos que eu vou citar nesse vídeo são um pouco além daqueles que a gente conhece mais, sabe? Como fila preferencial, ingresso, meia entrada, essas coisas que eu também vou falar, mas é muito além disso. Talvez tenha coisas que você precisa e que você nem sabia que você tem direito, então assiste até o final. Bom, eu estou com o meu computador aqui do lado, que é com ele que eu vou usar principalmente para ler algumas coisas, para trazer as informações corretas, tá? Primeiro, eu queria dizer que existe o Estatuto da Pessoa com Deficiência e ele foi atualizado agora em 2015. Então, assim, tá precisando de outra atualização? Talvez, mas ele já é bem recente, né? A última atualização, se eu não me engano, tinha sido em 2000. Então, em 2015 teve de novo. E aí, tudo que eu vou falar tá nesse estatuto mais atual, ok? Inclusive, esse estatuto você pode baixar, você pode ler aí na sua casa com calma, se você entende dessas coisas. O link vai estar aqui na descrição, tá? Eu encontrei também, então tudo certo. Começando com uma definição de pessoa com deficiência, né? O que é uma pessoa com deficiência de acordo com esse estatuto? No artigo 2º você encontra: considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Aí eles falam bonito, né, gente? Mas basicamente aqui tá falando que toda pessoa que tem algum tipo de impedimento, é a palavra que eles usaram aqui, como físico, mental, intelectual, sensorial. E aí a gente já engloba muitas deficiências. O que muita gente não sabe é que existem algumas deficiências neurodivergentes, como por exemplo o autismo, que é considerado já pessoa com deficiência, tá? Além disso, aqui a gente pode citar a ostomia, que também é uma deficiência. O que mais podemos estar citando, gente? Outras deficiências mesmo, né? Como aqui mesmo fala, de natureza física, mental, enfim. E aí ele fala que você vai ter algumas dificuldades, você vai ter algumas barreiras na sua vida para você ter aquela igualdade na sociedade. E aí, lembrando, eu gosto muito daquela fotinho sobre igualdade, que muita gente gosta de falar, que assim, gente, igualdade não é a gente ter as mesmas coisas e os mesmos direitos. Por quê? Por que, Lorena? Porque nós somos pessoas diferentes. Como que você vai dizer para uma pessoa de baixa estatura que ela consegue enxergar o mundo, ou sei lá, enxergar um show da mesma forma que aquela pessoa que tem uma estatura padrão? Não tem, gente, entendeu? Então, assim, às vezes o direito ele tá em colocar essas pessoas na mesma posição de acordo com o lugar no qual essas pessoas estão partindo. Olha aí, falei bonito agora. Mas basicamente o que eu quis dizer é: se você tem uma pessoa baixa e uma pessoa de uma altura padrão, você precisa fazer algo para que aquela pessoa mais baixa consiga enxergar o show da mesma forma que a outra pessoa. E aqui eu estou dando um exemplo de igualdade mesmo, não de deficiência, tá? Mas basicamente para te mostrar que às vezes não adianta você colocar todas as pessoas em um lugar legal, com as mesmas regras, com as mesmas coisas, os mesmos direitos, se aquelas pessoas são diferentes.
se uma pessoa que utiliza uma cadeira de rodas é diferente de uma pessoa que anda e assim por diante. Tudo entendido nessa parte? Então, bora continuar, gente. As barreiras essas de acesso, né, gente, eu quero falar instituto, mas é estatuto, cita, são barreiras urbânicas, arquitetônicas, barreiras nos transportes, de comunicações e informações, porque sim, nem toda informação chega para uma pessoa com deficiência. Você já parou para pensar que tem muita informação que é só para pessoas que conseguem ver, pessoas que conseguem ouvir, pessoas que conseguem ler, falar. Também barreiras tecnológicas e barreiras atitudinais são citadas aqui, que são nos casos de pessoas que não conseguem responder por si e precisam de um responsável. Separei uma parte legal aqui do estatuto também que fala assim: a deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa para, por exemplo, casar, exercer direitos sexuais e reprodutivos, ser um adotante, ter uma família. Então aqui já deixa claro no próprio estatuto que pessoas com deficiência podem namorar. Aí você me pergunta, por que você não namora então, Lorena? Aí é uma escolha minha. Tô brincando, gente, uma escolha dos outros no caso, né? Não minha, mas eu achei muito legal essa parte, por isso que eu destaquei aqui para todo mundo ler, que realmente ter uma deficiência não afeta nossa capacidade civil, nem nossos direitos civis dentro da sociedade, né? E aí, gente, que os direitos, né, entrando agora na parte mais profunda dos direitos mesmo, eles estão divididos em 4 partes que a gente vai começar a comentar agora. Na primeira parte, nós temos os direitos gerais, que aqui são direito à igualdade e não discriminação e o direito ao atendimento prioritário. Vamos começar com isso. Bom, atendimento prioritário é uma questão brasileira, né? É uma coisa definida principalmente no nosso país, então é sempre bom lembrar aqui que nós estamos falando de um estatuto brasileiro, tá? E aí, gente, que no Brasil é obrigatória a presença de uma fila preferencial. Se você tem uma fila em qualquer lugar, você precisa ter uma fila preferencial, que vai atender desde idosos, gestantes, pessoas com crianças de colo, até pessoas neurodivergentes, pessoas com deficiência, pessoas com mobilidade reduzida, tá? Então, nós precisamos lembrar da fila prioritária, que é o seu direito. Caso você vá num lugar e não tenha uma fila prioritária, você pode estar indo no balcão e conversando com o pessoal. Às vezes não vai ser bem recebido, porque o pessoal gosta de insistir numa coisa de que não tem, mas é o seu direito. Então, se você precisa daquela urgência de ser atendido, ou mesmo que você não precisa, gente, é o seu direito, entendeu? Então, você pode procurar a fila prioritária. E aqui também fala um direito à igualdade, que eu já comentei um pouco no início do vídeo, né? E a não discriminação. Aí aqui a gente já entra na questão de capacitismo. Capacitismo é preconceito que pessoas têm com pessoas com deficiência. E esse preconceito é reconhecido por lei e ele pode gerar o quê? Denúncia pode estar gerando, você pode ligar, você pode comentar, você pode registrar um boletim caso você sofra esse tipo de preconceito, tá? Lembrando que esse preconceito ele vai igual os outros preconceitos, outras violências, né? Vai desde um preconceito moral até uma violência mesmo, violência física, violência moral, violência sexual. Esses crimes acontecem. Você precisa procurar alguém para te ajudar nesses casos, tá? Bom, esse é o primeiro, direitos gerais. Aí a gente vai para a segunda parte, que tem os direitos fundamentais, que são vários, gente. Fundamentais. Vamos lá, ó. Direito à vida, reabilitação, saúde, educação. E aqui, só um parêntese, tá? Educação para pessoa com deficiência tem que ser na mesma escola, gente. Não tem que criar escola e colocar apenas pessoas com deficiência naquela escola. Eu sei que é um tema polêmico, mas
você não vai estar ajudando inclusão se você não colocar todas as crianças juntas. E aí, assim, a escola precisa ter um preparo de acessibilidade, a escola precisa ter um preparo assistencial, essa criança precisa de uma professora ou de um guardião, um tutor na sala de aula separado para ela. Então reconheça esses direitos, tá? Lembrando, essa escola é de muita importância, gente. É um direito assim que a gente vem buscando muito, o direito de pessoas com deficiência a frequentarem a mesma escola. Não caia em discursos de pessoas que falam que é melhor para ela ir em outra escola, porque não vai ser legal. Uma pessoa que cresce isolada do mundo não cresce uma pessoa muito bem mesmo, não cresce um cidadão pronto. Então, eu acredito que a convivência tanto de crianças sem deficiência com outras crianças que tenham deficiência é fundamental, principalmente nessa época da vida que eles estão aprendendo sobre o mundo e eles precisam ver que existem pessoas diferentes em todos os lugares, tá? Educação, moradia, trabalho, assistência social, previdência social, a cultura, esporte, lazer e transporte. Aí, vamos lá, gente. Saúde, você tem alguns direitos que eu vou citar, como os de previdência social também, tá? Trabalho, quero lembrar, ressaltar aqui o direito a vagas preferenciais de emprego, né? Toda empresa precisa ofertar uma porcentagem de vagas para pessoas com deficiência e essas vagas precisam ser preenchidas porque tem muita pessoa com deficiência desempregada. A média, por enquanto, é de que apenas 1% das pessoas com deficiência têm um emprego. Os outros 99%, gente, não tá tendo ainda, e isso é um grave problema, tá? Porque quando a gente fala de trabalho, a gente tá falando de independência para a pessoa. Se a pessoa tem um trabalho, se a pessoa ganha o seu próprio dinheiro, ela consegue ser um adulto independente. E no caso de uma pessoa com deficiência que muitas vezes, né, ela não se vê independente dos outros, pois em muitos momentos sim precisamos de ajuda, é muito importante que pelo menos a pessoa tenha o seu emprego e o seu dinheiro para fazer o que ela quiser na sua vida. Isso também faz parte dos direitos de... como é que é o nome disso? Exercer nosso livre-arbítrio. É isso? Acho que é isso. Peraí, só um minuto. Tá muito gelado aqui. Ai, me arrependi. E aqui ele cita também, né, o social... Nossa, o áudio melhorou agora, mas vamos lá. Ele também cita o social, cultura, esporte, lazer e transporte. Vamos lá. Transporte prioritário, transporte para pessoa com deficiência gratuito. Isso também precisa ser oferecido. Você consegue fazer sua carteirinha de metrô, de ônibus, indo no setor, né, responsável pelos transportes da sua cidade. Normalmente você vai precisar de um atestado comprovando a sua deficiência, alguns documentos. Isso varia muito de prefeitura para prefeitura. Então, assim, aqui no estatuto fala que tem direito ao transporte, então você precisa ter direito ao transporte, tá? Cultura, esporte e lazer. Aqui entra o assunto das meia entradas, que são também obrigatórias. Caso você seja uma pessoa com deficiência, você tem direito a pagar uma meia entrada. E aí as pessoas perguntam, mas por quê? Bom, gente, porque lembra do que eu tava falando antes de que nem emprego muitas vezes a gente consegue ter? E como é que vocês querem que a gente pague o mesmo preço que uma pessoa que tem um salário, entendeu? Então, né, pelos custos de uma vida que é uma vida regada de muitas coisas que você precisa pagar para sua saúde e também uma vida que normalmente não se tem um emprego, nós temos o direito à meia entrada. Cuidado, tá? Em alguns eventos eles vão disponibilizar a meia entrada somente para cadeirantes, por exemplo. Então você tem que estar de olho nas regras da meia entrada, dependendo do evento, lembrando que também a acessibilidade dentro do evento precisa ser garantida. Precisamos de local e, de acordo com a lei, precisa de 10% do público precisa
ser considerado pessoa com deficiência. Isso quer dizer que um evento para 100 mil pessoas precisa ter 10% do local desse evento reservado com acessibilidade para pessoas com deficiência, ou seja, 10 mil pessoas com deficiência podem estar presentes e esse é o tamanho do espaço que precisa estar no evento. Isso acontece, gente? Infelizmente não acontece. Quando a gente vai nos eventos, não tem 10% da capacidade geral do lugar reservado para pessoas com deficiência, mas aí nós temos um grande problema que eu tô tentando ver o que a gente faz com isso, mas ainda tá difícil, tá? Bom, vamos continuar então? Agora, direito à acessibilidade. Sim, temos um tópico especialmente para esse aqui. E aí entra acesso de informação e comunicação, direito à tecnologia assistiva e direito à participação na vida pública e política. O que isso quer dizer? Bom, acesso à informação e comunicação é o direito que a pessoa tem, né, de receber as informações da forma como ela consegue receber. Isso aí a gente está falando de uma acessibilidade. Normalmente uma acessibilidade com libras, uma acessibilidade com uma escrita, uma acessibilidade com uma legenda, uma acessibilidade, gente, que pode ir longe, shows, né, com a pessoa em libras, intérpretes. Isso é necessário, tá? Isso também vale para livros, faculdades e todo o estudo que a pessoa tem, que ela precisa de acessibilidade nesses locais. E quando a gente fala de acessibilidade, a gente não tá falando só de rampas, a gente tá falando de muita coisa, a gente tá falando de audiodescrição, a gente tá falando de muita coisa, gente. Então, essas pessoas precisam ter o acesso às mesmas informações que a gente. Direito à tecnologia assistiva, isso vale principalmente para pessoas surdas, pessoas cegas, que têm direito a ter mesmo tecnologias que auxiliem essas pessoas no seu dia a dia. Então, isso é um direito também. E você pode ir atrás, você pode buscar mais especificamente sobre cada um dos direitos que eu tô falando aqui, mas esse direito à tecnologia também é fundamental, muito bem citado aqui. E o direito à participação na vida pública e política nada mais é do que você poder fazer o que quiser, você conseguir fazer o que quiser, né, na sua vida pública, ou se você quiser uma vida política, aí isso tá garantido também aqui com direito. E essa participação aqui nada mais é do que, novamente, a acessibilidade nesses locais. Não adianta nada você falar que uma pessoa com deficiência pode ir para a faculdade se na hora dela procurar a faculdade ela não encontra nenhuma faculdade que tenha aulas acessíveis, que tenha uma estrutura acessível. Então aqui nós estamos falando disso. E por último, nós temos os direitos ao acesso à justiça, que daí vai o reconhecimento igual perante a lei. Ou seja, né, gente, não vai estar dando também para eu cometer crimes porque eu vou ser julgada da mesma forma que você e vice-versa. Então, o direito ao acesso à justiça é o mesmo vale para denúncias de crimes, como eu falei, o mesmo vale para, sei lá, se você é vítima de alguma coisa, você pode entrar com processos da mesma forma que outra pessoa. E aí os advogados podem estar comentando aqui no meu vídeo se eu expliquei tudo de forma correta. E aí, gente, vamos a algumas outras coisas que talvez você não saiba, mas eu acho que é importante a gente destacar alguns direitos aqui, como eu falei, o direito da previdência e da aposentadoria. Tá? Então vamos entrar nesse assunto agora. Existe o BPC, Benefício de Prestação Continuada, que garante um salário mínimo mensal a idosos ou PCD. Lembrando que aqui direito para você entrar para esse benefício, de acordo com o governo, que é basicamente você conseguir uma aposentadoria, você precisa possuir uma deficiência, pode ser de qualquer natureza, né? E você vai precisar viver em estado de pobreza ou necessidade. Então, esse benefício, por enquanto, da aposentadoria, ele é prescrito para pessoas que precisam de alguma forma dele na situação financeira que você tem, tá? O benefício assistencial é garantia constitucional do cidadão, presente no artigo 213, inciso
5º da Constituição Federal. Vou deixar todas essas coisas aqui para vocês verem. Lei Orgânica de Assistência Social, ou seja, o LOAS. Vocês já devem ter ouvido falar, mas vocês têm direito, tá, gente? Eu não faço uso deste benefício, eu tô falando isso porque muita gente me pergunta aqui, eu não recebo esse salário, mas você pode entrar inclusive com um processo judicial caso você não esteja conseguindo esse seu direito, porque é seu direito, entendeu? Então, vamos lá, se você não recebe ainda, se você tá precisando disso, busca mais informações sobre o BPC ou pelo LOAS, tá? Vamos usar mais algumas informações sobre esse direito aqui, sobre esse benefício. Você precisa ter uma família com uma renda de até 1/4 do salário mínimo. No caso, hoje são R$303 por pessoa. Então, esse é o limite de renda para família, considerado que você realmente vai precisar, que você tá numa situação financeira que precisa desse direito. Aí a gente entra aqui num assunto complicado, né, gente? Porque quem é que vive com R$300 hoje, tá? Uma renda de 1/4 do salário mínimo por pessoa. Cara, nenhum salário mínimo faz com que uma pessoa, no país que a gente vive, tenha uma vida digna, tá? E aí eles ainda colocam tudo isso, né, gente? É um grande furo, assim, que eu acho, sendo sincera. Eu acho que tem muitas coisas aí pra ajeitar nessa questão do salário mínimo, de direitos, de o que é pobreza e o que não é. Temos uma visão e uma desigualdade social muito grande, mas aí muito complicado. Infelizmente, por enquanto, o que eu posso dizer pra vocês é que sua renda for se a sua renda, né, ou da sua família for maior do que isso, o seu benefício não é autorizado. E se você precisar, você também precisa daí ligar 135, que é o INSS, e vai buscar a sua aposentadoria de forma com uma perícia, laudo médico, tem toda uma checagem que também é feita de tempos em tempos para ver a sua situação de saúde mesmo. Eu também tirei um print aqui, gente, de uma parte que é importante a gente falar sobre, tá? Temos duas regrinhas aqui que são destacadas nesse estatuto que são muito importantes, então vamos lá. PCD tem direito a acompanhante quando estiver em ambiente hospitalar, tanto em consulta quanto em internações. Isso aqui é muito importante porque várias vezes, inclusive, eu já fui internada e falaram que minha mãe não podia ficar comigo, mas é direito da pessoa com deficiência, ela pode ficar comigo. E aí isso vai justamente porque normalmente a pessoa com deficiência vai precisar de algum auxílio, né? Como eu, por exemplo, normalmente eu preciso de alguma ajuda, ainda mais se eu estiver no hospital para ir no banheiro. E aí, gente, que eu não posso ficar chamando a enfermeira toda hora, né? Então, se a minha mãe estiver lá, ela me facilita tudo. E, enfim, gente, isso aí você pode buscar também, tá? Esse direito. E você também tem direito ao tratamento fora do domicílio, que é o TFD. Em parte importante aqui, ó. Caso você não saiba disso, você tem direito a receber do governo ajuda para você conseguir realizar o seu tratamento, caso ele seja longe da sua cidade, como eu mesma, que era de Gravataí e precisava ir para São Paulo fazer o meu tratamento, e eu recebi esse tratamento fora do domicílio, tá? Quando na sua cidade não tem o tratamento adequado para resolver a sua doença, e aí isso é de acordo com cada prefeitura novamente, eles vão ver se você realmente não consegue fazer o tratamento ali. Aí você tem ali, podem te assegurar o transporte até o destino e um auxílio para alimentação e moradia no local, se necessário, tá? Como eu falei, eu fiz uso desse benefício. Eu confesso, gente, que assim, a assistência ali para alimentação e moradia não tava tendo, tá? Isso é de acordo com cada estado, cada lugar é oferecido uma coisa diferente, um valor diferente. No meu caso, eu conseguia as passagens aéreas para ir para São Paulo, e isso já nos ajudava muito, já era assim, uma coisa que realmente possibilitou que eu fizesse um tratamento em São Paulo, senão não ia dar. Mas o resto eu não recebi aqui pelo Rio Grande do Sul, tá? E é importante a gente falar aqui, ó, que nessa parte também tem um artigo 21, que você pode estar lendo naquele link, que é:
Quando esgotados os meios de atenção à saúde da pessoa com deficiência no local de residência, será prestado atendimento fora de domicílio para fins de diagnóstico, tratamento, garantidos o transporte e acomodação da pessoa e do seu acompanhante. Caso você não saiba do TFD, agora você sabe, você pode dar uma pesquisada melhor sobre e ir atrás aí na sua cidade, no seu governo, no seu estado, tá? Isso é, inclusive, com a Secretaria do Estado, na verdade. Antes eu falei prefeitura, mas é com o seu estado, tá? Secretaria de Saúde do Estado. E aqui, gente, ainda tem mais algumas coisas que são os direitos de autonomia da pessoa com deficiência em escolher o seu tratamento, tá? Eu vou falar aqui de 2 artigos também que me chamaram a atenção, que foi o artigo 11 e o artigo 12. A pessoa com deficiência não poderá ser obrigada a se submeter a uma intervenção clínica ou cirúrgica, a tratamento ou a institucionalização forçada. O consentimento da pessoa com deficiência em situação de curatela poderá ser suprido na forma da lei. Aqui é um parágrafo, né, que eles fizeram porque existem casos e casos, mas grande parte dos casos, se você é uma pessoa com deficiência, você tem esse direito à autonomia no seu tratamento, o que eu acho muito importante, porque a gente sabe que muitas vezes, né, parece que não nos dão escolha, mas a gente tem essa escolha, a gente pode estar vendo sobre isso também. Então, como fala aqui, intervenção clínica, cirúrgica, tratamentos. E o artigo 12 fala: o consentimento prévio, livre e esclarecido da pessoa com deficiência é indispensável para a realização do tratamento, procedimento, hospitalização e pesquisa científica. E aí eu queria contar aqui um caso, inclusive, que acontece muito comigo, tá? Vocês sabem, né, que pela minha doença e até pela minha deficiência, eu não tive um desenvolvimento muito grande, então eu não cresci muito, meu rosto ainda parece muito de nova, né? E aí, gente, nas cirurgias que eu fiz com menos de 18 anos, nos exames também, todos esses que precisam assinar um termo, né, de consentimento, porque são alguns exames são mais, assim, tem alguns riscos, então você precisa assinar um termo. E aí minha mãe sempre assinou esse termo, tudo certo, né? Porém, depois que eu fiz 18 anos, gente, você precisa assinar os seus próprios termos, tá? E por que eu tô falando isso? Parece óbvio, talvez, pra uma pessoa que não tem uma deficiência, mas pra nós não é. Porque acontece muito de eu ir fazer um exame, ou de, até na minha cirurgia mesmo, eles darem esses termos pra minha mãe e não chegar até mim esses termos, tá? E aí é importante porque isso é uma visão da pessoa ali, né? Ela meio que vê assim, essa pessoa precisa de um responsável, então vou dar pro responsável dela assinar. E aí isso pode ser muito confundido, inclusive em casos de muitas deficiências, principalmente deficiências mentais, acontece muito da pessoa não ter o próprio termo na mão, ter só do responsável. Claro que a gente precisa lembrar aqui daquele parágrafo que fala, né, que isso de acordo com a lei ali, do quanto a pessoa consegue, mas, gente, por exemplo, no meu caso, tá? Aquele termo da cirurgia precisa chegar pra mim. E chegou. Depois que eu completei 18 anos, todas as vezes que caía na minha mãe esses papéis, ela me entregava e falava pra eu ler e pra eu assinar. Então isso é muito importante, tá? Quando a gente vai fazer tomografia, ressonância, sempre nos dão os termos. E caso eles estejam dando pros seus pais, pede pro seu pai e fala assim, eu quero ler, eu quero eu assinar. Porque nesses termos, né, hospitalares, eles estão ali que pode assinar o paciente ou pode assinar o responsável legal. E aí, gente, que muitas vezes eles entregam direto pro responsável, não entregam pra gente. Então, eu só tô falando aqui que é muito importante você estar ciente disso, que você tem direito de assinar os seus próprios papéis. Porque nós, PCDs, também damos muitas assinaturas em termos, em contratos, tá? E aí é isso, gente. Esse foi um resumo que eu consegui fazer do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Eu tentei, novamente, como eu falei, trazer aqui direitos além do que a gente está acostumado a falar, né? E, bom,
Eu acho que é isso, né, gente? Eu espero que você tenha curtido esse vídeo, que você tenha encontrado alguma informação necessária pra você. Pode deixar aqui embaixo mais direitos também, que eu esqueci de citar, que com certeza deve ter muita coisa ainda, mas de acordo com o estatuto, esses direitos são os mais gerais e aí existem várias leis de acordo com esse estatuto também, né? Então é isso, se liguem aqui no meu canal, continuem assistindo, se inscrevam e compartilhem esse vídeo e tchau!